Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e nós já vamos começar a nossa aula de História para o 8º ano. Antes, porém, é preciso eu te lembrar sobre o quê? Você que está fazendo a aula pela internet, acessando pelo aplicativo, vai lá, clica na aula, clica no link da atividade, responda essa atividade e envie essa atividade. Por quê? Dessa maneira, você garante a sua presença. Então não se esqueça, garanta a sua presença, garanta a sua chamada, acessando a atividade, respondendo e enviando. Tudo certo? Vamos ver qual é o tema da nossa aula hoje. Industrialização, imperialismo e resistência. Inovações tecnológicas e fontes históricas da segunda Revolução Industrial. Olha só, industrialização, imperialismo e resistência é o nosso conteúdo geral. Um assunto que nós já vínhamos e já estamos estudando. Vamos focar hoje ainda nas inovações tecnológicas, nas invenções da segunda Revolução Industrial, analisando algumas fontes históricas, ou seja, alguns documentos, principalmente da época em que essas inovações foram criadas. Prosseguindo, o objetivo, tá? O que nós queremos aprender hoje? Vamos lá? O contexto histórico da segunda Revolução Industrial, principalmente por meio das fontes históricas. Já tem um tempo que nós falamos, e é sempre bom relembrar, retomar, o quê? Que as fontes históricas é o que permite o historiador poder afirmar, poder falar e fazer o seu trabalho. Então, as fontes históricas são essenciais, fundamentais para o trabalho do historiador. E é por essas fontes, por causa disso, que eu posso hoje estar falando para você sobre um tema de muito tempo atrás com segurança, por conta da nossa análise, por conta do nosso estudo, criticando também as fontes, ou seja, analisando os interesses contidos nas fontes. Então, nosso objetivo é esse, segunda Revolução Industrial, século XIX, analisar algumas fontes históricas. Vamos junto? Vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho. Ainda sobre a segunda Revolução Industrial, nós estudamos que houve um processo de, olha só, está em negrito, concentração, acumulação de capital financeiro pelos grandes industriais que desenvolveram parcerias econômicas, como por exemplo, cartéis, trusts e holdings. Então só para a gente retomar aqui, tá? A industrialização foi se expandindo, foi crescendo, os grandes industriais ficando cada vez mais ricos, aí nós falamos de acumulação financeira, acumulação de capital. E o que acontece? O capital é aquele lucro investido para que cada vez mais a indústria pudesse crescer. Essas indústrias cresceram tanto, principalmente ali na Europa, mas também Japão e Estados Unidos, que alguns industriais decidiram fazer parcerias. Cartel, trusts e holding. Rapidamente aqui, vamos focar aqui, cartel, algo que é crime, nós falamos isso na aula anterior. O que é? Quando empresas independentes combinam o preço, certo? Então isso é o cartel, é errado, é crime. Trusts, o que é isso? Quando empresas elas se associam. E por que elas se associam? Por que elas se unem, essas empresas? Com o objetivo de controlar todas as fases da produção. Então, vamos imaginar uma empresa de alimentos. E aí você tem lá a matéria-prima, você tem os processos de fabricação de um determinado alimento e o processo de distribuição. Ou seja, várias empresas, uma vai cuidando ali da parte de conseguir a matéria-prima, outra parte de transformar essa matéria-prima em um produto industrializado, outra parte de fornecer e distribuir o produto, e assim você tem uma associação de várias empresas controlando todas as fases da produção de um determinado produto. E holdings, ou seja, aquelas várias empresas que juntas criam uma outra empresa e essa outra empresa criada, a holding, ela tem primazia, ou seja, prioridade em relação às outras, principalmente para gerenciar as outras empresas. Espero que você tenha relembrado os aspectos principais e vamos em frente. Vamos refletir um pouco? Projeto pune quem submeter criança ou adolescente a trabalho perigoso. Tá? Vamos aprofundar um pouquinho. Pena prevista é reclusão de 1 a 4 anos. Texto acrescenta medida ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Legislação brasileira já proíbe trabalho infantil. Uma notícia desse mês, setembro de 2020. E aqui a gente vai pensar o quê?
trabalho infantil. Algo que já é crime no Brasil, certo? A gente tem que entender que lugar de criança é na escola, aprendendo, né? Então a gente precisa entender isso. E o que acontece? Tem um projeto de lei que vai ser mais rigoroso em relação a essa lei que já existe. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, existem muitas denúncias em todo o Brasil, não somente no Paraná, sobre o trabalho infantil. Ok? Então vamos refletir sobre isso. E nessa reflexão, eu adianto para vocês que essa notícia que foi informada, inclusive pela Câmara dos Deputados, pelo site da Câmara dos Deputados, vai falar sobre essa situação ruim para o país de menores, principalmente crianças, estarem trabalhando de maneira imprópria, em serviços que elas correm risco de se machucarem, risco até de morte. Nesse sentido, gente, olha só, nós vamos estudar um período da história em que crianças e adolescentes trabalhavam em péssimas condições e eram mal remunerados. Ou seja, esse problema do trabalho infantil, principalmente das crianças, não surgiu por acaso, isso tem uma história e a gente vai aprofundar essa história na aula de hoje. Vamos comigo? Vamos em frente? Inovações tecnológicas, tá? O que nós estamos retratando aqui nesse slide é que da primeira Revolução Industrial ou da Revolução Industrial do século XVIII para a segunda Revolução Industrial, nós tivemos algumas mudanças, principalmente nas matérias-primas. Então, o que vai acontecer? Na segunda Revolução Industrial, nós temos como principais matérias-primas, olha só, o aço, a eletricidade e o petróleo. Então, o ferro, certo? A energia a vapor, ela vai sendo, no passar das décadas, desde o século XVIII, quando começou a Revolução Industrial, substituída. Essa substituição da matéria-prima vai o quê? Modificar não somente os produtos fabricados nas indústrias, mas também o cotidiano, a vida das pessoas. Então vamos lá, vamos começando aqui falando sobre as inovações tecnológicas da segunda Revolução Industrial, matérias-primas, ou seja, aquele produto principal para se fazer um outro produto. Então vamos lá? Lembrando, aço, eletricidade e petróleo começam a fazer parte no século XIX desses produtos utilizados na indústria. E aí, nós vamos analisar algumas fontes históricas para que nós possamos entender o impacto disso naquela sociedade, certo? Impactos socioeconômicos e culturais, ou seja, nos hábitos que as pessoas tinham, certo? Vamos nessa. Aqui a gente começa por uma representação de uma fábrica inglesa do século XIX. Então, olha só, a gente consegue perceber nessa imagem aqui que você consegue, algo que eu chamo a sua atenção, é para você perceber que o tamanho da fábrica, o tamanho do local. Então perceba que no registro da imagem, as pessoas, tem várias pessoas aqui, pelo menos 5 pessoas, 2 aqui muito provavelmente os industriais, os gerentes, e outros 3 operários, e você consegue perceber que eles são figuras pequenas, comparando o tamanho da fábrica inglesa da época. Ou seja, aí nós já estamos falando sobre a expansão industrial, entende? E do quanto, né, se produzia. Né? Imagina o tanto que se produz em uma fábrica, em uma indústria desse tamanho. Também a gente pode perceber as tubulações aqui, certo? Toda a arquitetura de uma indústria do século XIX, ok? E um quiz agora, para a gente começar a praticar um pouquinho. Olha só, entre as fontes de energia mais utilizadas durante a segunda Revolução Industrial, no século XIX, estavam A. Madeira e vapor. B. Petróleo e eletricidade. C. Carvão e oxigênio. Ou D. Energia solar e hidráulica. Qual delas está certa? Daqui a pouquinho nós voltamos para a correção.
Conseguiu responder? Vamos conferir a resposta certa? B, petróleo e eletricidade. Lembrando que essas duas matérias-primas também, junto com o aço, se popularizaram, se tornaram muito utilizadas durante o século XIX, segundo a Revolução Industrial. Continuando, vamos ver aqui. No século XIX, acabamos de mencionar, indústrias e casas passaram a utilizar a eletricidade. Ou seja, não somente para o trabalho, mas para a vida cotidiana, a energia elétrica, a iluminação para casas e também, podemos dizer, para ruas, a iluminação pública, ela passou a se modificar. E aí, nesse sentido, nós podemos observar o seguinte, que essas tecnologias geralmente, primeiro eram acessíveis às pessoas mais abastadas, às pessoas mais ricas, os industriais que estamos falando, mas com o tempo tornavam-se populares, ou seja, utilizadas por um número maior de pessoas. E o que vai acontecer? A inovação tecnológica, tá? Aqui estamos dedicando atenção especial sobre energia elétrica e sobre as máquinas, né, que é um dos símbolos da Revolução Industrial. Mas olha só, essas inovações nas residências, nas casas, elas mudam o hábito das pessoas. E nesse sentido, eu quero trabalhar com vocês o tempo presente, o tempo que vivemos hoje. O que acontece? Por conta do isolamento social, da pandemia, muitas pessoas tiveram, nesse período, que se reinventar, ou seja, trabalhar em casa, e para isso foi necessário o quê? Recursos tecnológicos. Essa aula, por exemplo, que você pode estar acompanhando pelo celular, você está tendo uma forma de acessar o conhecimento, de aprender, mas o horário que você está vendo pode ser um horário diverso do que você frequenta o colégio, que você estuda. Por quê? A tecnologia, as inovações tecnológicas mudam nossos hábitos e nosso tempo. O momento que estamos vivendo é um exemplo disso. Claro, estamos focando aqui na eletricidade, nas máquinas a vapor, que são do período da segunda Revolução Industrial. Mas é importante a gente ter esse conhecimento de que as inovações tecnológicas, desde a segunda Revolução Industrial, foram uma constante na história da humanidade. Dito isso, quero apresentar para vocês o quarto do Conde D, um conde francês que morou no Brasil, certo? Um militar brasileiro. E aqui a gente, olhando para o quarto, para essa foto de uma mostra de decoração do século XIX, pelo arquiteto Tony Litz, uma mostra de 2015, o que a gente consegue perceber? Como que era o quarto do Conde D lá no século XIX? A gente percebe o uso das matérias-primas estudadas, principalmente a eletricidade. A gente consegue perceber a eletricidade na lâmpada, aqui no lustre, no quarto, né, no teto do quarto, e também no abajur. Ou seja, o uso dessa matéria-prima no dia a dia, no quarto, num lugar particular ali. Além dessa imagem do quarto do Conde D, nós podemos observar também essa imagem aqui de uma mulher que usa sua máquina de costura doméstica alimentada por um motor a vapor. Então a gente consegue perceber o trabalho dela aqui com o tecido e essa máquina de costura produzindo, muito possivelmente, numa quantidade maior e mais rápida do que se ela produzisse manualmente, ou seja, se a mulher trabalhasse sem o recurso da máquina. E tudo isso influi no quê? No tempo. Né? No tempo que a pessoa leva para produzir algo, e se ela produz algo em um tempo menor, ela consegue administrar esse tempo de outras formas. Muito bem, ainda, algo muito importante. O fato da gente estar falando das inovações tecnológicas, a gente não pode achar, de jeito nenhum, que por conta das novas matérias-primas, dos novos recursos, os antigos foram totalmente descartados. Não é assim que funcionou. E até hoje podemos dizer que não é assim que funciona. O fato do aço
ter se tornado mais utilizado que o ferro, não significa que o ferro deixou de ser utilizado. E por isso que a gente está vendo, a gente acabou de perceber ali uma máquina a vapor no século XIX, sendo que a eletricidade já era comum. Ou seja, as tecnologias, elas chegam, mas não necessariamente vão eliminando outras. Quando isso acontece, é num longo processo de tempo. Ok? Então, só para explicar para vocês que as novas tecnologias não eliminaram as outras, não naquele período. E também, algo muito importante é que o recurso da eletricidade, dessas inovações tecnológicas, não ficou restrito somente à indústria ou às cidades, mas também chegou ao campo. E aqui a gente vai ver um exemplo disso. Aqui, ó, colheitadeiras mecanizadas. Essa ilustração ela é de 1851, bem ali no meio do século XIX, e a gente consegue perceber aqui o uso do agricultor aqui, o uso do cavalo, e esse cavalo puxando, tracionando com uma máquina que fazia o serviço, então, de colher ali o produto que foi plantado, certo? Então, para a gente ver o quanto a tecnologia ela se expande, ela chega em vários lugares. Muito bem. Falei para vocês, basicamente, sobre o quê? Sobre os benefícios da tecnologia, ou seja, produção em menos tempo, maior produção. E o que vai acontecer? Apesar de tudo isso ser muito bom, as inovações tecnológicas ajudarem a humanidade, é necessário destacar com vocês algo muito importante. Tanto naquela época, né, quanto podemos dizer hoje, essas tecnologias elas não eram benéficas ou acessíveis para todas as pessoas. Muitas pessoas que trabalhavam não tinham muitas vezes o acesso a essas tecnologias que eu estou falando para vocês hoje. Por isso que eu quero que vocês foquem aqui, ó, de que para muitos os benefícios tecnológicos estavam distantes e o avanço industrial significava mais trabalho, então mais dedicação, mais tempo de trabalho. E esse trabalho era realizado por homens, mulheres, crianças. Vejam que a gente agora consegue perceber lá no começo da nossa aula um link. A gente consegue estabelecer uma relação sobre o trabalho infantil, que foi quando a gente começou a refletir na aula. Então, até hoje essa prática existe, mas criminalizada. Não se pode ter trabalho infantil. Mas teve um período na história, a segunda Revolução Industrial, onde era comum. E aqui eu quero apresentar para vocês essa imagem aqui do início do século XX. Então nós vimos falando do século XIX, mas aqui uma imagem do século XX, nesse processo de industrialização, onde nós vemos os meninos trabalhando em uma fábrica de fiação na Geórgia, Estados Unidos da América, em 1909, certo? E aqui a gente consegue perceber que os meninos, vejam que eles precisam se apoiar aqui na própria máquina. Perceba que um está com um calçado, o outro está descalço, né? Perceba nesse detalhe. E que eles não têm equipamentos de proteção aqui, eles têm inclusive roupas rasgadas. E o que acontece? Para muitos, a industrialização foi o quê? Foi a necessidade de trabalho para conseguir a sobrevivência. Então, para a gente entender todo esse processo. E no Brasil, eu quero ler contigo um pouco de como era a vida dos trabalhadores, da classe trabalhadora no século XIX. E um trecho extraído aqui, gente, de um jornal chamado 15 de novembro, início do século XX, perdão, tá? Falei 19. Claro, o mesmo jornal tem algumas matérias do século XIX, né, 1899, mas essa é do início do século XX, 1903. Olha o que diz sobre os trabalhadores. Mártires do trabalho. Mártires porque muitas vezes sucumbem no seu posto, vitimados pelas energias despendidas em trabalhos excessivos. Os operários verdadeiros deserdados da sorte, apesar dos minguados salários, não se esquecem daqueles que sofrem no leito da dor. E por isso, aos poucos, as poucas moedas que ganham vão repartir com seus irmãos de infortúnio. Esse jornal, ele está dizendo o quê? Mártires.
Mártir é aquela pessoa que morre por alguma causa, aquela pessoa que morre por um ideal. Então, o jornal está dizendo o seguinte, olha, esses operários, eles são mártires, eles estão morrendo enquanto trabalham e o que vai acontecer? Eles estão se sacrificando pelo trabalho. Ou seja, isso significa que o trabalho era muito difícil, era muito pesado. E vai dizer que mesmo com tanto sacrifício, ganhavam pouco, mas do pouco que ganhavam compartilhavam com sua família e com outros operários. O que nós podemos deduzir? Que a industrialização, as inovações tecnológicas tiveram um custo, né? Um preço não somente financeiro, mas de muito trabalho feito por homens, mulheres e crianças. Primeiramente na Europa, depois Estados Unidos, Japão e, consequentemente, ao longo das décadas, né, por todo o mundo, podemos assim dizer. E agora uma atividade. Vamos exercitar um pouquinho o nosso conhecimento. Descreva duas mudanças trazidas pelas inovações tecnológicas da segunda Revolução Industrial no cotidiano da sociedade, no dia a dia da sociedade. Um tempinho e nós já voltamos.
Vamos conferir a resposta certa? Trouxe mudanças nos hábitos, como, por exemplo, vamos lá, permitiu produzir mais rapidamente em menos tempo e não depender exclusivamente da luz natural para realizar as tarefas. Sim, essa foi uma outra mudança muito interessante, pois você poderia ter a energia e a iluminação sem necessariamente depender do sol, da lua. Correto? Muito bem. Gente, fazendo uma pequena observação aqui, antes da próxima tarefa, olha só, quando eu apresentei a imagem do quarto do Condé, só fazendo uma pequena explicação. Condé, um francês, um nobre francês, que morou no Brasil e que lutou durante a Guerra do Paraguai. E por isso ele desempenhou a função de militar no Exército Brasileiro. Continuando, olha só, mais uma atividade. As inovações tecnológicas ocorridas durante a Segunda Revolução Industrial. Somente uma alternativa certa. Vamos lá? Trouxeram mudanças somente na Europa. B. Geraram empregos exclusivamente masculinos. C. Estenderam-se às zonas urbanas e rurais. Ou D. Enfraqueceram os grandes industriais? Vai lá, um tempinho e nós já voltamos.
C. Estenderam-se às zonas urbanas e rurais. Lembrar das colheitadeiras mecanizadas, daquela imagem que nós mostramos ali. Prosseguindo, outra atividade. Com base nos conteúdos estudados, explique a seguinte afirmação. O avanço da industrialização não beneficiou a todos igualmente. O avanço da industrialização não beneficiou a todos igualmente. Então, essa frase ela é verdadeira. Quero que você argumente, que você descreva, que você explique o porquê isso é verdade. Mais um tempo e nós já voltamos.
E a resposta certa é: o avanço industrial beneficiou principalmente os grandes industriais. Todavia, para os operários, significou mais trabalho, realizado por homens, mulheres e crianças, que trabalhavam muito e, na maioria das vezes, não ganhavam o suficiente para as suas despesas básicas. E aí, acertou? Tudo certo? Espero que sim. E agora, gente, nós estamos chegando ao final da aula. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos hoje que, olha só, algumas inovações tecnológicas da segunda revolução industrial trouxeram mudanças na vida das pessoas, na economia, no trabalho. E também que esse período histórico não foram apenas boas notícias, mas gerou o quê? Gerou desigualdade social e dificuldade principalmente para os trabalhadores. É isso aí, obrigado pela sua atenção e na próxima aula nós vamos estudar sobre o imperialismo, contexto histórico e objetivos. Até a próxima!